E aí, camaleão? Tão suavão? Somos o Podcaco, o podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. Você com certeza deve estar se perguntando, né? Como surgiu esse podcast, né? E qual, de fato, é o intuito dele? Bom, no episódio de hoje, nós trouxemos a pessoa que deu vida a tudo isso que estamos realizando hoje, né? Senhor André Barbeiro. Seja muito bem-vindo ao Podcaco, André. Antes de começarmos, poderia se apresentar pra gente um pouquinho, falar sobre você no jornalismo? Como que aconteceu tudo isso? Oi, gente, tudo bom? É uma honra estar aqui, dessa vez do outro lado da mesa, né? Como entrevistado, eu tô muito nervoso. Eu nunca estive tão nervoso como agora e tá sendo muito esquisito. Não, de verdade, gente, tá sendo bem diferente. Bom, como que eu entrei no jornalismo? Falar um pouco de mim. Bom, eu sou o André Barbeiro. Oi, gente, tudo bom? Me segue no @oandrebarbeiro, tô fazendo meu merchan já. Justiça. E como que eu entrei no Jora? Eu acho que tem muito a ver com querer passar a informação e democratizar, assim, talvez, a informação de boa qualidade, assim. E tem muito a ver com os meus projetos. Então, tem muito... talvez, resumindo, seja essa vontade de querer ajudar as pessoas de alguma forma com educação. Sim, exatamente. Mas com a comunicação, assim, de você levar a informação até a pessoa ou a pessoa que tá falando, basicamente? Cara, Qual linha? eu acho que eu entendi... Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas, assim, a ideia é um pouco trazer o conhecimento que eu tenho e tentar fazer com que outros conhecimentos de outras pessoas que estudam as áreas se aflore, né? Não. Então, por exemplo, o meu podcast, né? O Já é Hora Podcast. Inclusive, sigam Já é Hora _podcast. Perfeito. Cheio dos merchan hoje. Ele tem esse intuito, né? Da gente, de trazer pessoas que sabem o que estão falando, que sabem sobre aquela área e, enfim, explicar sobre aquele contexto, né? Então, por exemplo, eu fiz um episódio sobre mulheres na política, né? E aí, nesse episódio, eu pensei que a melhor forma de trazer isso seria levando uma pessoa que estuda a área e pessoas que vivem aquilo. Né? Então, enfim, são duas vereadoras e uma estudiosa da área, que inclusive era da USCS, ela fez direito aqui na USCS, a Débora. Um beijo pra você, Débora, que eu tenho certeza que você tá assistindo. E, enfim, a ideia é um pouco essa, assim. Então, a gente falou sobre o contexto vivido das meninas, né? Que são vereadoras, mas também falou da explicação de tudo isso, como que funciona, o porquê que é importante, né? De forma um pouco mais... como que eu posso explicar? Não sei se existe uma palavra, mas assim, de uma forma um pouco mais estudada, né? Menos vivida e mais centrada Científica. Exato. Tá. De forma mais científica, né? Legal. Centrada em leituras, em estudo. Legal. E você acha que, né, como você disse, você já tem um podcast. Você acha que isso acabou influenciando, facilitou a criação do Podcaco? Eu acho que tudo que a gente vive ajuda a gente de alguma forma, né? Eu tenho a sensação de que o Podcaco, ele surge para mim por conta desse podcast que eu já tinha, né? Eu entrei na universidade, né? Entrei no jornalismo e eu falei, eu preciso de alguma coisa que me acompanhe durante toda a minha trajetória na faculdade, que acompanhe a minha evolução. Então, nos 6 primeiros meses do meu primeiro ano de faculdade, no meu primeiro semestre, eu crio o Já é Hora Podcast, né? E aí, enfim, ele é lançado em julho. E no final daquele ano, do ano passado, no caso, o Podcaco vira especulação dentro do centro acadêmico. E aí eles me chamam pra encabeçar o projeto, enfim, né? Por parte dos alunos ou dos professores do grupo acadêmico? Não, completamente do grupo acadêmico, do centro acadêmico mesmo, né? Legal. Então, dos alunos, assim. Sim. A gente conversava e eu sempre falei pra eles que se a gente fosse fazer um projeto como esse, tinha que ser algo que facilitasse a comunicação dentro da universidade, Legal. sabe? Então, o Podcaco, ele é muito uma ideia de, talvez, se a gente puder colocar dessa forma, uma ideia de comunicação interna, assim, né? De jornalismo como comunicação interna, porque a ideia é fazer com que a gente entenda que os cursos, eles conversam. Sim. Legal. Então, o seu intuito, né, vamos falar assim, seria também
pegar os outros cursos e levar para os outros cursos também, não somente para a ECRIA, né, que é a Escola de Criação da USCS, né? Então, fora o jornalismo, fora o audiovisual, fora a publicidade, os outros cursos estão dentro desse intuito também? A gente, assim, a gente conversa com eles também, né? Claro, Esse podcast. claro. Eu acho que esse podcast tem a ver com isso. Legal. Esse episódio de hoje, a gente já citou política, entendeu? Então, assim, uma pessoa de ciências políticas podia estar aqui conversando com a gente. Sim. Respondendo a sua pergunta, claro, eu acho que as áreas se conversam e que a gente precisa mostrar essa conversação, esse diálogo, né? Então, tem roteiros, inclusive, que vocês verão, vocês que nos acompanham, verão, tem roteiros que trazem professores da área de direito, da pedagogia, que vai falar sobre educação, que vai, enfim. Então, a gente tenta trazer todas as áreas possíveis que a gente tem dentro da universidade, porque lembrando, é um podcast da USCS, né? Ele é meio que institucional, porque, enfim, do centro acadêmico, tudo. Então, a ideia é fazer com que ele seja... Que ele converse com os cursos que tem dentro da universidade. Mas, talvez, se necessário, a gente pode expandir também. Acho que não, eu não vejo problema nisso. Até um complemento de conteúdo, vamos dizer assim, porque quer que não, a gente vai trazer pessoas externas, né? Coisa que normalmente se tem também, né? Com os professores, mas isso é uma visão dos alunos, né? Porque, quer que não, somos todos alunos aqui da faculdade, né? Exato, eu acho que... até acho que a interação também das pessoas que estão assistindo vai ser constante, né? No Podcaco. A ideia é essa. Como eu disse, a ideia é que a gente seja uma central de comunicação. Que as pessoas consigam entender mais a universidade pela gente. Legal. Então, tem muito a ver com isso, assim. Talvez, se possível, a gente traga algumas pessoas de âmbitos diferentes, de universidades diferentes, com conhecimentos diferentes. Pode ser. Não tiro a possibilidade. Mas aí também é uma coisa que eu tenho que ver com a galera de roteirização, né? Que, enfim, ajudou vocês. Que tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe, né? Tem uma equipe. Aqui é muito competente. Aqui é profissional. 100%. E com a galera da cúpula também, né? Porque não é uma coisa que... As decisões do podcast eu não posso tomar sozinho, né? Tudo que é pensado passa pela cúpula do Centro Acadêmico de Comunicação, inclusive... Fazendo jabá do próprio podcast aqui, se me permitem, vai sair episódio sobre isso também, só que bem mais pra frente. Aproveitando que você falou sobre a cúpula, né? Você é o líder do Podcaco, quem convive com você sabe mais ou menos sobre o seu espírito de liderança, mas como que é estar em frente a esse projeto, né? Na frente, fazer ele acontecer, fazer com que as pessoas escutem e tudo mais? Dor de cabeça completa, difícil. Não, brincadeira, gente. Mas isso é muito real, é assim. Quem convive comigo, quem enfim, tá mais próximo de mim, sabe que eu gosto muito de ter BO pra resolver, né? Vocês que estão no Podcaco, claramente já tiveram essa noção. E, então, assim, eu gosto e eu acho que é um BOzão. São algumas coisas para resolver. Então, por exemplo, a gente teve 6 meses para concluir a ideia do Podcaco. Então, foram 6 meses em que teve processo seletivo para redação, depois da redação, processo seletivo para apresentação, depois para edição. E, enfim, fazendo testes com o pessoal para ver se fazia sentido pro projeto. E aí, quando eles já estavam escalados, os problemas que as interações davam, os problemas em que... Enfim, uma série de coisas, né? Que vai surgindo. Porque é normal. Quando você convive com muitas pessoas, é comum que... Principalmente num projeto como o Podcaco, ele é um projeto que demanda muita energia. Principalmente da galera de redação e edição, né? Então, porque são pessoas que vão ficar horas pensando e editando aquele material. Né? Para quem está na apresentação é um pouco mais fluido, um pouco mais rápido. Porque apesar de você ter que pensar em como que você vai guiar aquela coisa, é um pouco mais simples, é um pouco mais momentâneo. A roteirização, pelo menos o que eu tenho visto da galera, é que eles pensam nisso o tempo todo. E que acaba sendo um BO. Né? Mas... eu sempre falo isso pra eles, que eu tô ali pra ajudar, né? Então, assim, os meninos muitas vezes me mandam mensagem, me ligam, enfim, pra gente conseguir resolver
uma ideia, para conversar sobre um tema que pensaram, sabe? É muito uma questão criativa, né? Então é necessária essa troca de informação, É muito né? necessário. A gente Sim. tem uma reunião de pauta toda quarta-feira, se eu não me engano. Uhum. Quarta ou quinta-feira, porque varia de semana para semana. Para falar justamente sobre as ideias para a próxima semana, Legal. entendeu? E é um bagulho que demanda um pouco de energia, assim. Mas, sinceramente, pelo menos particularmente, é uma energia que eu gosto muito de gastar. Que vale a pena, né? Não, vale muito a pena. Quando você vê aquilo pronto, você fala, nossa, Sim. que top, sabe? É uma realização pessoal mega grande. E tem uma questão interessante também, é que todos nós, né, estamos se desenvolvendo nessas áreas, né, onde está aplicando no dia a dia. Inclusive foi o que você começou falando, né? Você começou o seu podcast e hoje o Podcaco por conta de ter essa experiência completa do seu curso, né? Quer queira que não, eu também do meu e você do seu. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Exato. Esse desenvolvimento constante, né? Exatamente. Eu gosto de pegar episódios que eu gravei no comecinho da faculdade, da universidade, e perceber qual é a diferença. Legal. Porque você vê o quão muda, a sua linha de raciocínio muda, como você pensa. A linha de raciocínio como você pensa muda, é exatamente a mesma coisa. Olha, você vê. Essa linha de raciocínio muda, a forma como você pergunta muda, como você responde muda. É muito doido e é muito legal. Você vê uma evolução, sabe? Sim. E eu acho que o Podcaco, ele tem muito disso também, sabe? E sem contar, gente, que na minha percepção, toda possibilidade de portfólio pra gente Com certeza. É maravilhoso. Inesgotavelmente necessário, né? E então eu acho que o Podcaco, ele, além de um projeto magnífico, é um portfólio muito top. Pra todo mundo, né? Basicamente Pra todo mundo. é pegar o que a gente tá vivendo literalmente agora, né? Nesse Sim, momento de gravação, né? Tipo, essa dúvida, essa ansiedade, né? Tudo isso deixa a gente empolgado, preocupado, mas flui bem, né? Isso é legal. Exato. É um portfólio, é uma experiência também. Total. É isso! Exato, é basicamente isso. É exatamente isso que ela Sinto disse, vontade gente. Mas porque quer queira que não, Calma. tem essa preocupação do senso de, tipo, não, a gente tem que estar agindo como se já tivesse perfeito, né? E não, pô, até compartilhando aqui, é a minha primeira vez aqui como apresentador. De novo, eu comentei isso no backstage, mas agora pessoalmente é uma honra realmente estar do lado de vocês. Sei que vai ser um projeto gigantesco e maravilhoso, né? O entrevistado é você, só tô pegando uma pontinha aqui para agradecer realmente essa oportunidade e espero que realmente o Podcaco seja o maior podcast universitário do Brasil. Bom, eu não sei se ele vai ser o maior, mas que ele é o melhor podcast do Centro Acadêmico de Isso Comunicação, ele é, Isso mesmo sendo o único. Então, é o único. Se é o único, é o melhor. É o melhor. E, cara, eu acho que é legal falar de como que a conversa de hoje surge, né? Ela surgiu ontem, quando eu tava fazendo o teste do menino Vitor pra apresentação do Podcaco, né? E eu comentei com o pessoal da cúpula, eles acharam mega interessante a gente fazer um episódio falando sobre o Podcaco, a construção dele e tudo. Gente, eu não sei nada do roteiro, tá? Nada. O que mais eles perguntarem aqui, eu tô sendo mega surpreso. Inclusive, pode ter uma parte 2 daqui a um tempo, né? Que ser, tipo, e aí, depois de meses, anos, como é que tá indo? Exato, pode ter. O que aconteceu? O que subiu, o que desceu? Talvez quem outra entrou, pessoa- quem saiu? Talvez outra pessoa esteja na frente É. nesse momento. Exato. Sim, Né? talvez outra pessoa esteja na frente, você esteja formado e você vem aqui. É Pode verdade, ser. ó. Exatamente. Pode Ver a ser. Seria muito evolução. interessante ver André como que tá. Barbeiro, parte 2. É isso, ó, seria interessante. Seria muito legal, né? Seria bacana. Você acha que esse podcast, quem participa dele, quem apresenta, quem escreve, serem os alunos, influencia na comunicação? Você acha que fica mais fácil para os outros alunos entenderem o que a gente quer passar? Porque aqui a gente provavelmente não discute só assuntos sobre comunicação, por exemplo. A gente vai abordar diversos assuntos da sociedade e assuntos interessantes, né? Então, você acha que facilita essa comunicação? Isso dá até voz para alguns alunos, né, que vão chegar com esses temas, né? Eu gosto da ideia dos alunos fazer porque eu acho que traz menos da formalidade da universidade, sabe? A gente tem a aula,
a gente tem, enfim, palestras e esse tipo de coisa normalmente é muito formal. Apesar da comunicação ser uma área em que a gente é muito mais livre para pensar, para discutir, para debater, a gente tem um modelo muito formal de se seguir, né, na sala de aula. E o podcast, ele é um bate-papo, Sim, total. né? E ele facilita, talvez, uma aproximação entre os professores e os alunos, porque eles vão ver que que o professor não é só aquilo que ele está mostrando Aquela dentro da sala posição de de aula. autoridade ali em pé, né? Exatamente. Legal. Ele é mais do que aquilo, ele é mais legal, ele tem vivências. Gente, ele sai daqui da universidade e vai comer um PFzão, entendeu? Ele sai da universidade, passa no drive-thru do Mac, para depois ir, sei lá, para uma rave. Entendeu? Ele tem vida. Sim, sim. Assim E como a traz gente. experiências desses dia a dia, né? Isso é legal. Exato. Então, eu acho que é interessante fazer esse link, né, dos alunos com os professores, falando de coisas sérias, mas também com essa leveza, né, que um bate-papo como o nosso Sim. pode proporcionar, entendeu? Então, assim, é falar de algo de alguma forma que seja difícil, que seja complicado, né? Alguns episódios são assim, então, Sim. por exemplo, da LGPD. Vai ser um episódio que talvez seja um pouco complicado, mas que com o bate-papo vai se tornar um tema complexo, mas com talvez uma facilidade de entendimento. Eu acho que eu respondi a pergunta. Uma visão, não que leiga, tipo, da nossa parte, de quem tá questionando, mas, tipo, como se realmente... até uma questão que eu fiquei aqui na cabeça enquanto você falava. Não é uma conversa de bar, né? Estamos de fone e com microfone na frente, né? Mas traz aquela liberdade de, tipo, comunicação realmente, de estar ali em contato, de ter... Temos roteiros, como você comentou e tudo mais, mas também a gente consegue tirar uma pergunta daqui ou dali que vai ter a liberdade. Eu falo que a ideia do roteiro é um guia. Sim, com né? certeza. Então, quando eu tô sentado desse lado aí, né, entrevistando, eu uso o roteiro como... beleza, eu preciso tocar nesses pontos durante a entrevista, mas... se o convidado falar alguma coisa interessante, eu acho que eu posso puxar dali. Sim. Né? Sim. A gente fez isso no da Lilian, por exemplo. Fizemos. Várias vezes. Então, enfim, é uma liberdade diferente, mesmo que guiada. Eu não, é estranho, mas faz sentido, gente, eu prometo. De alguma maneira... De alguma maneira faz sentido. Faz sentido. Com certeza faz sentido, porque é isso, né? É um bate-papo, mas... É isso, a gente tá ali com o roteiro, a gente vê, tem uma ideia, mas o assunto flui. O assunto tem que fluir, é um podcast, então... Exato. O assunto tem que Não fluir. pode ser quadrado, Não né? pode. Você tem que pegar e fazer o assunto fluir e as coisas vão rolando naturalmente. Exatamente. Né? Quer queira, quer não, a conversa acaba sendo entre nós três aqui e até o público que tá assistindo a gente, né? Exatamente. Gente, Que- comenta aí, ó. Quem tá no YouTube, comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários, óbvio, né? É. Redundâncias. Comenta na curtida não dá, né, gente? Você vê. Mas comenta aqui na caixinha de comentários. Ou você que assistiu, que ouviu a gente nas plataformas de áudio, vai no Instagram, dá aquele engajamento bom pra nós. @podcaco. Pode, cara. Deixa a ideia, né? Deixa a sua opinião. Ficou com Sim, alguma exato. dúvida sobre alguma das entrevistas, alguns dos episódios? Pergunta pra gente. Quem serão os próximos convidados? Exato. Manda lá. Então, Até pode porque mandar. é feito pra nós e pra vocês também, né? Exatamente. Principalmente. Na verdade, é feito por nós, pra Pra vocês. Olha, esse é um slogan bonito, hein? Exato. Dá pra colocar embaixo, assim, já. É o melhor podcast do Centro Acadêmico de Comunicação, feito por nós, Pra pra vocês. vocês. Nossa. Eu devia fazer publicidade no Arrasta pra jornalismo, gente. cima. É, Arrasta pra cima. tem um publicitário dentro de você. Não, brincadeira. Eu faço Nada a publicidade, ver. não vale a pena. Não, nada a ver, nada a ver. Eu sou o péssimo publicitário, mas, enfim, talvez eu consiga ir um pouco na coisa do jornalismo. Esse Perfeito. projeto ele é maravilhoso, né? Deu Eu pra adoro. entender um pouco, né? Perceber como a gente quer que as coisas funcionem, como o André quer que se torne, como Ei, nem foi a vem, ideia. não É. pode Como subir foi a olha minhas ideia. costas, O não. meu é do Ó, se André. dá Se certo der bem, tudo errado, a culpa é dele. parabéns. Não, Se nem der vem, errado, a não culpa é pode sua. Se der, nas minhas se der tudo costas. errado, ó. Se você não gostou do episódio, primeiro Arroba episódio, André. @André. André, a gente não tem nada a ver com isso. Não, gente, nem vem. Só somos Só apresentadores. isso, a gente... Não, Eu vou contar não. pra vocês aqui o Você- segredo, ó. O André, ele obriga a gente a fazer isso. É sim, tudo mentira. sim. Tudo que ele contou aqui, ó, é tudo mentira. Exato. Tô Olha, colocando numa corda bamba, gente. Exato. Para, Ó, eles vão achar que é verdade. Não, ontem eu tava brincadeira, perdidinho. gente. Ontem eu só fui numa reunião aleatória ali e do nada me colocaram pra apresentar Ele aqui. falou que ele queria participar do Podcaco. Fiz uma entrevista com ele.
Do meu jeitinho? Do meu jeito. Do meu jeitinho. Legal. É brincadeira, Muito né, bom. André? A gente sabe que você é maravilhoso, que esse Não projeto... força também, né? Não pode forçar. Pouquinho. Que esse projeto vai sim pra frente, né? Vai ser incrível. Você dá muita Amém. liberdade pra gente. Você dá apoio legal pra total pras 3 áreas, né, ali no podcast. Apresentação, redação, edição. Então, a gente quer agradecer, né? Por você... Pode falar. Um prazer. Eu queria agradecer vocês, assim, pelo convite, né? Porque, enfim, eu fui muito pego de surpresa, Uhum. né? Porque ontem falaram de gravar esse episódio, de eu sendo entrevistado, e eu fiquei, tipo, gente, não, para, nada a ver. Eu lidero o negócio, vai ser, tipo, um mega egocentrismo da minha parte autorizar isso. E aí falei com o pessoal da cúpula, né? Pra ver se era possível, né? O que eles achavam. E eles toparam, eles acharam que era importante falar sobre isso, né? E você falou sobre eu dar muita liberdade para vocês, né? Eu acho que esse é um projeto que a gente precisa da criatividade de todo mundo, assim, o mais together possível, assim, sabe? O mais junta possível. Eu faço com que todas as áreas funcionem, que elas andem em conjunto. Eu só sei o que está acontecendo. Mas, na verdade, quem faz acontecer são vocês, né? Vocês da apresentação, vocês da roteirização, vocês da edição, vocês de mídias, Nath, Ivan, Amandinha e a Júlia, que tá aqui, ó, com a gente, também da nossa produção, que fazem acontecer tudo isso. E o Robson também, muito obrigado, Robson. Rui, que possibilitou a gente estar aqui. Então, assim, é um grupo enorme de pessoas. Eu sou a mera pessoa que organiza isso. É só isso, sabe? Meu papel é fazer com que vocês possam produzir. É só isso, né? Então, eu não é que eu dou muita liberdade para vocês. Vocês me dão a possibilidade da criação. É diferente. Legal. Indo para nossa quase que última pergunta aqui, eu quero entender de você o que você enxerga desse projeto que a gente está iniciando aqui junto. Realmente foi o que a gente comentou um pouco antes, né? Que ele tem pessoas para entrar, pessoas para se desenvolver aqui, né? Pessoas que do lado desse lado aí, inclusive, vai participar muito, né? Espero realmente que vocês participem disso, né? Amém. Amém. Mas quero saber o que você enxerga daqui para frente desse projeto. Cara, essa pergunta é tão difícil quanto aquela do... Como você se vê daqui 5 anos? É quase igual, quase igual. Eu acho difícil falar isso, porque assim... como tudo que a gente faz dentro do Caco e da Camaleão, né? Porque, enfim, é uma coisa só. Eu vou trazer a galera... Eu não, né? Eles vão trazer a galera do Caco e da Camaleão pra explicar isso, como funciona o nosso centro acadêmico e nossa atlética. Mas, como tudo que a gente cria, a gente quer que perdure. Sim. Né? Então, eu espero que esse projeto ele continue depois que eu sair da universidade, né? Que quem sabe eu seja chamado para dar essa entrevista de novo daqui a um tempo. De falar, nossa, como que tá legal, vocês mudaram, nossa, que da hora a pessoa que tá à frente, meu, muito melhor do que eu, sabe? Então, assim, eu tenho muita vontade de ver isso crescer, assim, Sim. né? Ele é um projeto... Daqui é um filho, né? É um filho, É um filho. total. Vai crescer, vai ficar adulto, vai ficar adolescente. Exato. Ele legal. dá um problema tanto quanto, assim, só não tem que alimentar. Exato, Você entende? Que eu só não tenho que alimentar. Tem que alimentar, assim, ó, com energia, Exato, tem tudo isso. com conteúdo. Mas, enfim, ele é um podcast, ele também é um programa da rádio, né? Sim, sim. Da Plug Rádio USCS, né? Então, fazendo esse merchandising aí também. A produtora tá falando aqui com a gente, que foi, meu anjo? Ela falou, graças a Deus, fazendo merchan da Plug Rádio USCS. Exato. Tá pagando e não tá recebendo? Não, fazendo merchan? Como eles assim? estão possibilitando a gente fazer isso, com né? certeza. E, enfim, conversei muito com o Rui, né, sobre esse programa. E, enfim, ele vai pra Plug também. E a ideia é ver isso também daqui um tempo na Plug Rádio USCS, em todas as plataformas de áudio, no YouTube, com mais convidados, com convidados mais importantes e tudo, assim, sabe? Eu espero que ele seja o melhor podcast do Centro Acadêmico de Comunicação, assim, sabe? E que talvez ele não seja o único daqui a uns anos. Que seja uma inspiração, né? Exato. Legal. Que dele surja projetos do Centro Acadêmico para podcast ou para programas ou para programas de rádio e de YouTube, enfim, que sejam com a ideia, talvez, não sei, de trazer
não sei, cientistas para falar de alguma coisa, entendeu? Então, assim, para ajudar na comunicação de alguma outra forma. Que né? isso seja um eterno PI, né? E um Que TCC. isso seja um eterno PI. PI e um TCC. Exato. Nossa, eu amei. Eu amei. É muito isso. Basicamente. Basicamente, na verdade, dá um trabalhão que exato. pique um Trabalhão PI quanto mesmo. PI? Exato. A gente ganha É. ACC, por aqui, tá aqui? Exatamente. Sacanagem. A única diferença é que, ao invés da gente pensar nele durante 2 meses e produzir, né, nos outros 4, que nem o PI, a gente pensou nele 6 meses e vai produzir, enfim. Constantemente. Amém. Se Deus quiser. Constantemente. É mais ou menos isso. Legal. Eu espero que... Bom, respondendo a sua pergunta, que eu acho que eu falei demais. Mas eu acho que é basicamente isso. Fazer com que... o que eu espero? Eu espero que ele perdure, que ele seja top, que dê certo. Amém. É isso. Amém. Deus abençoe a América. Vai dar certo, com certeza, pelo amor de Deus. Deus abençoe o Podcaco. Deus abençoe o Podcaco. É E o igual Rui. aquela hashtag, Caco abençoe o rolê. Deus abençoe o Deus Podcaco. abençoe o Podcaco, exatamente. Exato. Aqui, assim como os integras que a gente tem todo semestre, a gente tem um Podcaco toda De semana. integração. Toda semana. É isso. Toda semana legal. vocês vão poder ouvir a gente, né, galera? Amém. Inclusive, vão ter podcacos que a gente vai dissertar sobre as situações dos integras, sobre os babados. Existe a Imagina. possibilidade, sim. Imagina um episódio de fofoca. O que fofoca. rolou no Integra? Olha, Eu não sei se fofoca. fotos. Eu não sei se fofoca. Olha aqui. Eu não sei se fofoca, mas acho que existe a possibilidade de a gente falar sobre Integra. Como que foi? O que rolou? Sim, porque é sim. algo importante também, né? Exato. Tem a ver Integra com... é algo importante. Exato. É integração. Exatamente. como E não... E assim, acho que é legal falar. O Integra Caco, ele não é algo apenas da comunicação. Apesar de ser uma festa da Comunica, ele... Assim como da Direito, né? Apaga a Luz e Faz Direito, ele não é uma festa... Ela não é uma... Ela, não sei. Não é uma festa da comunicação. Ah, uma festa da USCS. Sim. Não, a festa das atléticas. Então, assim, enfim, eu acho que seria bem interessante a gente fazer um episódio, talvez, sobre o Integra, porque, para vocês que estão nos assistindo algumas semanas depois da gravação, o Integra é nesse sábado, né? Exato. Eu espero que dê tudo certo, que ninguém dê PT. Que você tenha Graças a gostado. Deus, que ninguém você saia tenha carregado. curtido. Exato. Pelo amor de Deus. Exatamente. E você falou sobre isso, eu lembrei de uma das perguntas que a gente tinha comentado e acabou ficando até fora do roteiro, mas acho que talvez seja interessante. Esse é um podcast para quem não é um formando da USC ou tem interesse em se formar na USC, entrar para a USC? Por ter essa apresentação de dentro da USC? Cara, é interessante essa pergunta. Eu acho... Essa vai para os cortes do podcast. Eu gostei, hein? Eu gostei. Eu acho que pode ter essa possibilidade. Se é possível, se é para eles, talvez. Talvez sim. Afinal, a ideia é fazer com que a gente tenha temas diferentes para explicar coisas diversas. Né? Então, sendo da USCS ou não, vai ser feito por pessoas da USCS. Sim. Né? Mas os temas são variados. Então, por exemplo, por que não um aluno da Casper Libero, da ESPM, da USP, não pode ouvir um programa nosso? Claro. Né? Eles precisam entender que os cursos de graduação, em geral, se completam da mesma forma que a gente precisa. Né? Então, eu acho que sim, é necessário, talvez, que eles assistam para entender como que funciona, a importância, né? E a diversidade que é tudo isso. Né? Talvez uma palavra pro Podcaco seja essa, diversidade. Sim, Perfeito. com certeza. Perfeito. E a vivência realmente de uma faculdade, né? Porque, por exemplo, eu que estou entrando agora na faculdade, eu me interessaria por um conteúdo, né? Um podcast, que é voltado para falar as coisas que acontecem dentro, né? Por quê? Porque quando você sai, seja do ensino médio, ou quando você sai da sua vida normal e entra numa faculdade, você fica meio em choque do que, tipo, o que vai ter na faculdade. Exatamente. E assim, eu acho que existem coisas que a gente precisa mostrar e ensinar que já estão dentro da sala de aula. Por exemplo, a gente tem, durante toda a nossa graduação de comunicação, um projeto chamado PI, Projeto Integrado. Sim. Por que não um episódio explicando o que é isso? Porque querendo ou não, quando você entra na faculdade, pelo menos eu, fiquei muito perdida no que é PI. Eu demorei, um semestre inteiro, Eu ainda nem sei. pra entender. Total. Quando você tá saindo do primeiro semestre, você começa a falar, tá, isso que é PI. Gente, eu entrei no meio da pandemia. Então, eu tive que
aprender a fazer as coisas e eu tive que entender o que era projeto integral de casa. E assim, se para vocês que estão constantemente com o professor dentro da sala de aula, o que facilita a comunicação, querendo ou não, já foi difícil, imagina para quem tava em EAD. Meu Deus. Imagina. Não é? Então, assim, é uma experiência muito doida. Então, eu acho que é importante a gente fazer episódios que mostrem esse tipo de coisa que, de alguma forma, são algo mega complicado, que a universidade meio que obriga a gente a aprender. Sim. E só aprende no dia a dia, né? Isso Só aprende no dia a vivendo, dia. né? Exato. Mas assim, ainda assim a gente trazer consegue... de uma forma mais simples. Legal. Então, o que é o projeto integrado? Ele é isso, isso e aquilo. Como que vocês fazem? Assim, assim, assado. Legal. As outras pessoas podem... Claro. Entendeu? Então, assim, talvez seja interessante para quem tá entrando falar, isso não é um bicho de sete cabeças. Eu consigo dar conta. Sim. Sabe? Legal. Isso é extremamente importante, né? A pessoa já entrar e ter uma facilidade ali, alguma coisa, meio que um guia, né? Vamos dizer assim, do que ela tá entrando, né? Do que ela tá começando, pra entender o que tá acontecendo. Exatamente. Quero agradecer muito a sua presença, André. Foi muito especial ter você aqui, né? Você que tá fazendo isso acontecer, né? Sim. Ai, gente, que medo. Eu tava muito nervoso, muito, muito nervoso de estar aqui hoje, porque, como eu disse, eu nunca estive desse lado da mesa, né? É muito esquisito estar desse lado. Principalmente quando você não tem noção do que vão te perguntar, né? Sim. E Não tem resposta pronta, né? Não tem resposta pronta, gente. Não tem resposta pronta, não tem. Eu fiquei pensando, putz, o que eles podem me perguntar amanhã? E fiquei tentando fazer alguma coisa na minha cabeça, mas nada do que eu imaginei Foi veio. feito aqui. Exato. Eu Isso acho é que muito foi até bom. melhor, né? Foi. Acaba sendo melhor. Isso é bom Natural. porque... Exato. Deixa mais natural, flui melhor. Legal. Então, eu quero agradecer pelo convite de estar do outro lado da mesa, de poder ter um gostinho do que é ser entrevistado. Sim. E eu vou fazer meu marketing também, tá? Pode Por fazer. favor. Então, você que está nos assistindo, gente, me siga em @oandreabarbeiro em todas as redes sociais. E o Já é Hora Podcast em Já é Hora _podcast. E, enfim, gente, muito obrigado. E agradecemos, né, aos nossos ouvintes aqui, a todos que acompanharam até agora esse podcast, né? Não esqueça de seguir a gente no Instagram, né? Não só a gente, é o Podcaco, mas todas as nossas outras fontes. Sim, @camaleãousques, @cacousques, @novausques, @resubão do plug E qual que é o... Rádio Plug Rádio Usques. Plug Usques. Esse não pode esquecer, viu? E já aproveitando que a gente tá nos arrobas aqui, Ih, a gente não lembra o arroba, não. Encerra por O aí. seu é @eugabis com... Eu.gabis_. Acho que Isso, era alguma isso. coisa assim. agora é a hora que vai subindo as telinhas, É. assim, vai subir as letrinhas. Falem, nos sigam nas redes sociais. Nos sigam nas tá redes tudo nas sociais, descrições. você vai encontrar a gente de Você alguma vai- maneira. Aí na descrição do vídeo tá Nossa, tudo, vai ter tá várias. aí. Se você tá no Spotify, vai lá pro Instagram, pesquisa. Pesquisa Usques. @podcaco, que você vai Tem achar na tudo. descrição também. Gente, foi um prazer. Um beijo, um bom descanso e até a próxima. Até a próxima.